Quero cumprimentar em especial o meu vizinho e deputado da Assembleia Republicana de Rijo. É interessante nós termos a oportunidade de partilhar entre todos como camaradas e por isso é que eu considero ser uma honra poder estar aqui convosco. Eu venho de um concelho que já tem um parque infantil. Eu escrevi aqui a pausa para rir precisamente para isso. Já tem centro de saúde, quartel da GNR, tem um pavilhão novo, mas feito curiosamente sem balneários, e tem alcatrão nas estradas nacionais, e em 2024 quase todas as aldeias têm eletricidade, água e esgotos. Quase. Tudo isto foi feito com uma grande fatia de investimentos privados, até o dito parque infantil, e principalmente devido ao investimento direto de governos PS, mas que foi capitalizado na comunicação à população sul-alense como sendo um investimento do Executivo Comunista. Devo dizer que na nossa conselhia temos sentido o injusto do abandono da parte do PS Nacional. Sabendo que desde os tempos do PREC, os socialistas e os outros democratas do meu concelho estavam inscritos nas brigadas do Jaime Gama e que caso corresse mal a implantação da democracia portuguesa, em vez da implantação soviética que estava em curso, estes estavam armados e prontos a lutar, casa a casa, pela democracia portuguesa e pelos valores fundacionais do PS, tal como lutaram os nossos antepassados nesse mesmo local nos tempos das invasões francesas. Os mais novos nem sabem que isto era uma realidade desse tempo. Muitos de nós fingimos que não aconteceu e queremos esquecer. Mas muito temos de estar gratos a esta geração de 70 e 80 e que muitos ainda temos o gosto de os ter aqui nesta sala. Em Sobral Montagraço, historicamente temos feito resistência ao comunismo, que desde dezembro de 79 ocupa o poder local com maiorias absolutas baseadas no clientelismo, na opressão e na chantagem económica. Para falar e entender esse clientelismo, nepotismo, adjudicações diretas esquisitas e outras aventuras com antigos soviéticos, aconselho-vos uma visita ao nosso concelho. Se lá alguém vestir a camisola e der a cara pelo PS, somos logo ostracizados e há uma perseguição efetiva aos rendimentos profissionais dos candidatos PS, de forma a secar qualquer raiz socialista e democrática que esteja a lutar. Desafiei em maio o nosso secretário-geral na Comissão Nacional a enviar à nossa conselhia os futuros nomeados nacionais do PS para cargos de confiança política, a enviar ao nosso Conselho para ganharem uma experiência de trabalho político no nosso Conselho e fazer oposição ao Partido Comunista em minoria. E fiz este desafio porque se esses tais que vão ser nomeados trabalhassem lá connosco, iriam ganhar uma espinha dorsal tal que muitos dos casos e casinhos que atingiram o PS no passado recente não teriam acontecido tão frequentemente. Seria histórica uma vitória do PS neste reduto comunista, onde o PS ganha todas as eleições à exceção das autárquicas. Mas o PS tem estado mais preocupado com lugarzinhos deste ou daquela que se perderam com as nomeações do governo PSD que em fazer exercer a democracia neste Portugal inteiro. O André Ventura percebeu primeiro que o PS sente a importância de derrotar o Partido Comunista nesse reduto e investiu com a sua presença pessoal continuada nesse Conselho. E os resultados que ele lá obteve nas últimas legislativas são um exemplo disso, porque foram superiores à sua média nacional. É importante que as lideranças que estão aqui presentes voltem a ouvir a base do partido onde elas estão. Outras não estão presentes, mas disseram que estariam cá. Não é em reuniões conspirativas em hotéis, nem nas câmaras, nem na sede nacional, mas antes nas sedes de conselheiros. Não é na voz de um presidente, ou de um secretário, ou de um eminente camarada, mas antes na boca do povo socialista, que não depende do partido para um emprego. Fez ontem 3 anos e 6 meses que partiu Carlos Bernardes. O Carlos deixou-nos um legado de dedicação incansável a Torres Vedras, à AFRO e ao Partido Socialista. A minha primeira participação política em listas do PS foi precisamente numa eleição que o Carlos perdeu no Sobral. Contudo, ele não desistiu, redobrou os esforços e muito nos ensinou até à sua partida. Lamentavelmente, muitos dos que o homenageiam hoje não estiveram ao lado dele nem do PS quando foi preciso. Não é a política que está podre, mas são aqueles homens e mulheres que sempre tentaram viver à custa de cargos
e lugares granjeados junto do PS e que se habituaram a isso, por seguirem alguns preceitos ou dependências, ou pertencerem a alguns grupos de amigos em vez de primarem pelos valores e fundamentos originais da criação do PS. Para isto nada vale, só conta o cargo que aspiram e quem tens de pisar para lá chegar. A crítica é boa para nós aprendermos e corrigirmos aquilo que fazemos de mal. Da mesma maneira que nós vangloriamos as coisas boas, nós temos que analisar as coisas más que nós fazemos para as podermos corrigir e mostrarmos ao povo que aprendemos com essa correção. Iria cumprimentar a representante do Secretariado Nacional, que entretanto não chegou, e iria pedir a ela que transportasse ao nosso Secretário-Geral e à FAU a seguinte mensagem: o Oeste está pronto e tem identidade própria. Não vamos em movimentos populistas nem ondas de gentes. Não nos vergamos a ninguém e não desistimos da nossa representatividade em lugares elegíveis. Somos 400 mil residentes e numa lógica de representatividade direta dos eleitores no Distrito de Lisboa, a Front teria direito a nomear pelo menos 2 lugares entre os primeiros 11 lugares que foram eleitos nas últimas eleições de candidatos à Assembleia da República. Por isso, não abdicamos disto em futuras eleições legislativas e não vamos abdicar disso, nem por isso tenhamos que lutar ativamente por isso. Fomos a única federação que acolheu que escolheu candidatos a deputados por sufrágio aberto a militantes e com o regulamento proposto às conselheiras, mais nenhum o fez. Qual o receio da liberdade de voto dos militantes e de escolha entre os nossos pares? Fomos a única federação que promoveu, acolheu e recebeu de forma igual os 3 candidatos às últimas eleições internas. Isto mostra claramente o compromisso dos socialistas do Oeste com os valores democráticos da fraternidade, igualdade e liberdade que o PS sempre defendeu. Doa a quem doer, e principalmente doa o que doer, e principalmente a quem doer, temos de resistir ao crescimento dentro do PS da extrema-esquerda bloquista e dos seus ideais e valores, mesmo que seja uma resposta direta ao extremismo fascista. Temos de decidir se continuaremos a ser um partido que governa ao centro para todos os portugueses, como nos mostraram Soares, Guterres ou Sampaio, ou se vamos alinhar com o extremar de ideologias que só ao PSD, terminarei em mensagem importante, que só ao PSD e ao Chega interessa que façamos. É o PSD o maior beneficiado se cedermos e nós nos aproximarmos as nossas políticas, os conceitos e fundamentos e valores ao Bloco e aos comunistas. Se o fizermos, estaremos a expulsar do PS por demérito nosso estes camaradas e eleitores socialistas moderados que fundaram, credibilizaram e sustentaram o PS nos últimos 50 anos e que não terão outra alternativa que não seja sentirem essa representatividade num outro centro moderado. As próximas autárquicas serão um exemplo disso. Será uma luta dura, será difícil e será muito difícil mesmo ter um bom resultado. E este certamente será pouco chique. Custa ouvir isto, mas temos de fazer um exercício de verdade e análise democrática sobre o risco de acontecer ao PS ou mesmo acontecer a outros socialistas na Europa. Nas últimas legislativas, os portugueses deram-nos um valente puxão de orelhas, mostrando que faz falta no PS homens e mulheres como o Carlos Bernardes, prontos a limpar das listas do PS aqueles e aquelas que esperavam perpetuar-se no poder por interesse próprio e não pelo interesse de melhoria das condições de vida dos seus eleitores. O povo está a sinalizar que não se revêem em bandeiras, fazem falta novos conceitos e modelos de candidaturas aos órgãos autárquicos, sabendo que a bandeira e a camisola do PS é nossa para defender, mas temos de defender de forma inteligente e com vista na futura governação autárquica, e não como se defende irracionalmente a camisola do nosso clube de futebol. Se apostarmos em modelos iguais ao passado, que comprovadamente têm como resultado a perda de votos e até derrotas consecutivas, fica claro que não basta ter um hipotético salvador da pátria dos nossos quadros como cabeça de lista para ganhar eleições. Precisamos de modelos e ajuntamentos diferentes que garantam o resultado principal, que é termos a governação do Conselho executada pelos nossos ideais e valores. Pego, terminando, no lema inspirador do Carlos Bernardes, que insistentemente nos dizia: doa a quem doer, temos de trabalhar, trabalhar e trabalhar.
Honremos a memória e a intenção dos nossos fundadores e a sua intenção clara de criar um farol em Portugal da fraternidade, igualdade e liberdade. Ainda vamos a tempo. Por isso, exorto-vos que reconhecemos estes valores e princípios fundacionais do PS com determinação e compromisso e sejamos inspirados a arrumar a casa sem medo de modelos novos e seguindo em frente procurando a centralidade e equilíbrio político que o Partido Socialista sempre primou na senda de um governo nacional e de uma gestão local que seja melhor para os portugueses e não apenas para alguns amigos e militantes profissionais. Lembrem-se que nós não somos nem fascistas, nem bloquistas, nem comunistas, nem soviéticos, nós somos socialistas. Vivam os valores fundacionais do PS, viva a FRON!